Donald Trump está há poucos dias de tomar posse do governo dos Estados Unidos, isto que ocorre no dia 20 de janeiro, e este já começou a criar alguns problemas, mesmo antes de entrar para a presidência. E uma das controvérsias que tem ficado mais famosa é ele ter falado que queria comprar a Groenlândia, onde disse que até utilizaria meios militares se fosse preciso. Mas há uma coisa que nós temos que entender o porquê. Porquê é que ele quer tanto a Groenlândia? Porquê é que ele já fala disto desde 2019? Sendo que em 2019 a primeira-ministra da Dinamarca disse que isto era completamente absurdo. Porquê é que ele quer tanto isso? Primeiramente, nós temos que entender o que é a Groenlândia. A Groenlândia não é um país independente. Ela faz parte do reino da Dinamarca. E basicamente a Groenlândia é um território autónomo dentro da Dinamarca. Ou seja, ela tem autonomia em várias áreas, mas a sua defesa e economia ainda são muito dependentes da Dinamarca. Mas então porquê que os Estados Unidos querem tanto, mas tanta Dinamarca? Não os Estados Unidos em si, mas sim o Donald Trump, que falou disto várias vezes. Basicamente, a Groenlândia é um território gigantesco, que claro, ela não tem este tamanho, mas tem sim este tamanho aqui, ok? Ela não é tão grande como isto ocorre, ou seja, esta deformação ocorre porque nós vivemos num mundo redondo, não vivemos num mundo plano. Ela é mais ou menos deste tamanho, ou seja, colocando aqui na parte da Europa, se colocarmos aqui na linha do Equador, este é o verdadeiro tamanho da Groenlândia, mas é basicamente o litoral brasileiro cheio de recursos naturais. Recursos naturais, Bruno? Mas como assim recursos naturais? Isso é só gelo. Sim, a Groenlândia, por enquanto, é só gelo. Mas ela tem uma importância muito grande para o futuro, porque, como vocês sabem, ou como deveriam saber, nós estamos praticamente a descongelar. O mundo está a descongelar, entre aspas, ou seja, nós estamos a perder gelo nos polos e a grande massa de gelo está a descongelar. E por baixo da Groenlândia nós vamos encontrar vários recursos naturais, como petróleo, gás natural, entre outros, como pedras preciosas que também são essenciais para a nossa economia mundial. Então os Estados Unidos querem agarrar-se a isso e eles não são os únicos. Tanto Trump como a China já demonstraram interesse pela região. Ok, Bruno, mas é só isso? É só isso que é assim tão importante? É por causa dos recursos naturais? Sim, mas não só. A localização estratégica da Groenlândia, que fica muito próximo ao Ártico, é essencial para a segurança dos Estados Unidos, principalmente porque eles já têm lá uma base espacial chamada Pitufik e que é utilizada para defesa e para vigilância. Ou seja, os Estados Unidos já têm uma presença militar na Groenlândia e, além disso, vem o território cheio de recursos naturais. Então Trump está a utilizar estas manhas para tentar ver se cola. É basicamente isso. Ele está a ver se cola. Visto que isto acontecer é praticamente impossível, pois a Groenlândia é um território autónomo, claro que pertence à Dinamarca, mas qualquer mudança na soberania da ilha seria decidida pela população local ou, quanto mais, pela população da Dinamarca, pois, entre aspas, fazem parte do mesmo país. É algo que acontece como, por exemplo, no Reino Unido, que nós temos a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales, etc., e que todos fazem parte do Reino Unido sobre a coroa inglesa. Mas outra coisa importante é o sentimento nacionalista que existe na Groenlândia, que é algo que nós não pensamos muito, pois é um território que tem apenas 57 mil habitantes, mas o movimento pela independência tem ganhado muita força, principalmente entre os jovens, onde a maioria dos habitantes quer a independência da Dinamarca. E além disso, forçar a compra da Groenlândia poderia prejudicar as relações dos Estados Unidos com os seus aliados, como a própria Dinamarca, ou até enfraquecer a NATO. Coisa que neste momento, neste caos que estamos a viver no mundo, é algo que é impensável, porque vai apenas estar a dar mais força aos inimigos dos Estados Unidos e provavelmente vai fazer com que talvez, se isto andar para a frente, que eu acho que é um pouco improvável, vai fazer com que os aliados ocidentais queiram se distanciar cada vez mais dos Estados Unidos, criando talvez uma terceira força pouco ligada aos Estados Unidos, assim como está aqui. Ou seja, a União Europeia já falou que não vai permitir essa anexação e com estas declarações nós vemos os governos que são contrários aos Estados Unidos a falar e a ganhar proveito com esta situação. Como, por exemplo, a Rússia, que ela já falou que considera o Ártico como uma área de interesse, tanto estratégico como nacional, e o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, afirmou que a Rússia está a acompanhar de perto as tensões e as declarações do Trump e também destacou que a Rússia está muito presente no Ártico, ou seja, podemos ter mais um foco de tensão naquela região, e Dmitry Peskov utilizou esta imposição de Trump neste "vamos ver se cola" como uma crítica, pois nós não estamos em 1800, onde os Estados Unidos poderiam simplesmente comprar um território, como compraram o Alasca, como compraram, por exemplo, a Louisiana à França em 1840,
qualquer coisa, que eu agora esqueci-me, pois hoje a autodeterminação dos povos é um princípio essencial, tanto defendido pelos Estados Unidos como pela Carta das Nações Unidas. E assim Dmitry Peskov utilizou isto também para picar um pouco do género. Então quer dizer que os Estados Unidos querem comprar um pedaço de um país sem querer saber... Um pedaço de um país, não um território que é autónomo e faz parte de um país assim, sem mais nem menos, sem quererem saber da população local? Isso não se faz. Porque nós temos que saber o que é que a população local quer. Vejam, por exemplo, a Ucrânia. A Ucrânia tem lá regiões que é russos. Eles querem ficar na Rússia. Basicamente é isso. Está a tentar moldar a opinião pública para que vá contra os Estados Unidos, o que é completamente natural e é normal. São inimigos e estão a tentar prejudicar o outro da melhor forma que conseguem. Portanto, para finalizar, sim, eu acho que é praticamente impossível devido principalmente às barreiras legais da aquisição da Groenlândia. Apenas se a população local quisesse mesmo fazer parte dos Estados Unidos, talvez poderia acontecer, mas mesmo assim iria acontecer muitos problemas com a Dinamarca, com a NATO, e iria ser visto como algo ilegal, basicamente. E pronto, para a Groenlândia, que tem que ser importante, ou seja, tem que ser importante o que as populações locais pensam, o foco continua a ser a independência da Dinamarca e não juntar-se a mais um país e mais um aglomerado de Estados.